Namastê, meus amores! Gratidão pela presença em mais um vídeo do canal. Eu sou a Bruna, trabalho com cura quântica e reprogramação mental. E hoje eu tô trazendo mais um tarô interativo. O tema vocês já viram aí, que é Onde eu vibro na criança ferida, né? Que é justamente para trazer uma consciência aí de em que parte de vocês estão vibrando na criança ferida. Se você ainda não assistiu o clique sobre a criança ferida que eu postei aqui no canal, vale muito a pena você assistir para entender o quanto isso influi na sua vida, o quanto isso pode atrapalhar na sua vida. Vai na playlist dos cliques e lá na playlist você encontra o vídeo da criança ferida, tá? Vale demais a pena você assistir. Eu vou ver se eu lembro também de deixar aqui no descritivo do vídeo. Bom, gente, tô trazendo aqui 3 opções, a vermelha, a azul e a verde. E eu vou fazer um pouquinho de silêncio para vocês escolherem com calma. Antes disso, antes de vocês escolherem, eu já peço para vocês deixarem um curtir para me auxiliar aqui no canal. Se você não está inscrito, conheça o meu conteúdo e se ressoar com você, se inscreva. Vai ser um prazer ter você na nossa egrégora também, tá? Se você deseja informações sobre meus atendimentos, com barras de axis, healing, constelações familiares, sistêmicas e xamânicas, cura quântica e o tarot terapêutico, já sabe, as minhas informações estão aqui no descritivo. Meu Instagram, minha página no Facebook, meu e-mail e o meu WhatsApp. Vamos nos conectar. Bom, dito tudo isso, vou calar a boca, né? Para vocês poderem escolher. E eu vou pedir para que vocês escolham com calma, respirem fundo algumas vezes, se conectem com a energia do coração de vocês, para que a resposta seja o mais assertiva possível. Se você não escolheu ainda, pausa o vídeo, escolhe com calma e eu vou dar andamento aqui. Vou começar com quem escolheu a opção vermelha, onde eu vibro na criança ferida. Vamos ver, vamos ver. Tá, olha só. Vocês vibram aqui na criança ferida, não é exatamente o que essas cartas significam, tá? Mas eu tô jogando de maneira intuitiva, como vocês sabem. É um padrão que vocês têm de sonharem e idealizarem demais as coisas, né? De repente, quando a realidade não tá como vocês desejam, vocês ativam o modo criança e ficam sonhando com uma vida melhor, onde tudo é como você quer. E aí isso acaba desconectando vocês um pouquinho do que é real, do que é verdadeiro. Então, talvez quando criança, para curar algumas insatisfações, para se proteger do que estava acontecendo na sua vida e tudo mais, você ia para um mundinho só seu, cheio de imaginação, cheio de cor, cheio de coisas positivas e vibrava lá. Isso não é necessariamente ruim, mas isso pode te atrapalhar um pouquinho em relação à realidade, né? Isso pode te atrapalhar um pouquinho quando você não consegue se conectar com o que é prático, com o que você pode fazer de verdade para que as coisas sejam aí da maneira que você quer alcançar, certo? Outra coisa aqui, vocês vibram na criança ferida um pouquinho em relação à relação que vocês tiveram com a mãe de vocês. Vocês tiveram uma mãe que provavelmente tinha uma certa austeridade, era um pouco brava, não gostava muito de patifaria, né? Ou vocês sentiam ela assim, não necessariamente que ela era assim, vocês sentiam um pouco de rigidez da parte dela, um pouco de moralidade, as coisas têm que ser assim, tem que ser assado. Talvez um excesso de culpa que ela carregasse sistemicamente e isso influiu em você. Então você carrega um pouquinho desse excesso de moralidade. Às vezes tudo que você precisa é se liberar um pouco desse excesso de moralidade, se liberar de tudo isso e viver a vida com um pouco mais de leveza. Fazendo o que você tem vontade de fazer, sem ficar tão preocupada sempre com as consequências. É claro que a gente tem que ser uma pessoa consciente, mas a gente pode se permitir viver, a gente pode se permitir seguir o coração, seguir as nossas vontades, sem achar que isso sempre vai trazer grandes consequências. Talvez você tivesse uma mãe brava, né, que sempre que você fazia alguma coisa ela te podava, te dava bronca,
e aí você cresceu acreditando que você não pode fazer as coisas da maneira que você deseja, porque você vai sofrer consequências em relação a isso. Então, você precisa aí se conectar um pouquinho mais com a sua espiritualidade, com a sua intuição, com a sua verdade, né? Para que você possa ter melhores resultados na sua vida, sem tanto medo das consequências, sem tanto medo do que pode te acontecer, sem acreditar que a qualquer momento você pode ser punido por algo, porque você afinal já é um adulto, uma adulta, né? Então, nesse momento, você vibra um pouco na criança ferida. Você não consegue tomar decisões como adulto em algumas situações da sua vida, porque você está vibrando na criança ferida que tem medo das consequências. Assuma as consequências, assuma as responsabilidades das suas escolhas, e assim você vai vibrar como um adulto, tá certo? Sem medo. Eu sinto aqui um pouco de medo das consequências. Simplesmente confia e faça escolhas adultas. Tá bom, meus amores? Para quem escolheu a primeira opção, é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Um beijo para vocês. Vamos agora para quem se conectou com a segunda opção, a opção azul, onde eu vibro na criança ferida. Esquizofrenia, solitude e a cura. Tá. O que eu sinto aqui? Que essa criança ferida, ela pode aí ter relação com o pai, tá? Com alguma coisa em relação ao seu pai, em relação à figura masculina que você teve aí na sua infância. Eu sinto aqui que você tá sempre... Eu sinto uma certa austeridade sua consigo mesmo. Talvez você tenha tido uma figura masculina que era sempre julgada, tratada mal, ou que as pessoas não levassem tão a sério, ou que tivesse algum tipo de alienação parental, que a sua mãe falasse mal, que seu pai era isso, que seu pai era aquilo, porque ele era, de repente, um homem, ou essa figura masculina que você teve, era um homem que tinha uma certa sensibilidade, era um homem que não era tão racional, tinha um lado emocional mais aflorado, era alguém mais doce, e aí você aprendeu coisas erradas aí sobre o masculino, sobre ele, enfim. E isso refletiu aí na sua criança ferida, de maneira que você não sente segurança para tomar as suas decisões e você tem dificuldade de confiar no outro. E isso tem a ver com a sua criança ferida, tá? Provavelmente dessa relação com o pai ou com o masculino na sua infância, você carrega um padrão aí de uma criança ferida que tem dificuldade em confiar no outro. Então você prefere fazer tudo sozinho na sua vida porque você acha que se você confiar no outro você vai se machucar. Então você acaba sendo alguém aí, muitas vezes até solitário. Porque se fosse só a solitude em si ela é positiva, né? A solitude é eu estar bem sozinho consigo mesmo. E fazer as coisas, mesmo quando sozinho, fazer as coisas tranquilamente. Só que aqui foge da solitude. Por quê? Porque é a criança ferida vibrando no medo. Então aqui foge da solitude, até porque solitude em excesso deixa de ser saudável, né? Aqui entra um pouquinho na solidão. Então você pode ser que se sinta aí sozinho, sozinha muitas vezes, porque você tem... Aí você... Sabe aquela história? Ai, tem um meme na internet que eu postei no meu Instagram, mas eu não vou lembrar exatamente como que é, mas é assim... Tem um gato sozinho, olhando pela janela e sofrendo. Poxa, sou tão solitário, ninguém me dá carinho, ninguém me dá amor, que vida difícil. E aí, de repente, no próximo quadrinho, alguém vem e passa a mão no gato e o gato fica puto. O que é isso? Vem passar a mão em mim. Não, fica bravo e sai andando. E é mais ou menos isso, né? Você se sente sozinho, às vezes, você tem essa solitude, você acha que você precisa resolver tudo sozinho, essa solidão até, mas quando alguém se aproxima, você não confia e você não permite que esse alguém toque em você, toque no seu coração, entre na sua vida, te ajude. Você escolhe fazer tudo sozinho porque você não confia em mais ninguém. Por conta dessa criança ferida que, em algum motivo, acreditou que não podia confiar aí em uma figura masculina na infância. E aí isso feriu e você vibra nela dessa maneira, numa dificuldade muito grande
de confiar nas pessoas, principalmente nos homens, mas aqui eu vejo nas pessoas em geral, tá bom? E essa é a criança ferida que você vibra aí pro universo. Então seria bacana você entender e se trabalhar nesse sentido de que você pode confiar nas pessoas e ressignificar essa relação, se realmente foi provinda aí de uma figura paterna ou de uma figura masculina, você ressignificar isso de alguma maneira, sabendo e aprendendo que você pode confiar nas pessoas, que viver só, que ninguém é feliz sozinho, né? Que a gente pode sim vibrar na solitude, estar confortável com a nossa própria presença, mas que a gente tem a necessidade de ter outras pessoas na nossa vida. Que esse vínculo emocional é a nossa necessidade primária e básica. Todo mundo precisa, todo mundo luta por isso. Faz parte da sobrevivência do ser humano. Então, você precisa trabalhar isso em você. Tá certo, meus amores? É aqui que você vibra na criança ferida para quem escolheu o azul. Espero muito que tenha te ajudado, tá bom? Deixa aquele curtir pra mim. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Olha quanta informação tô trazendo com apenas 3 cartas, hein, gente? Pra vocês verem que a quantidade de carta não é sinônimo de uma leitura bem feita ou de bastante informação. A gente pode ter muita informação com poucas cartas. Às vezes, com uma única carta, a gente tem muita informação. Vocês viram quanto que eu tô trazendo de informação só com 3 cartas por jogada. Vamos lá, então, para quem escolheu aqui a última opção, a opção verde. Onde eu vibro na criança ferida? Onde ela me atrapalha? Onde eu vibro nessa criança ferida? Vamos descobrir. Nossa, engraçado que as 3 jogadas vieram aqui identificando o masculino e o feminino. Gostei disso. Tá. Sabe onde você vibra na criança ferida? Vocês tiveram, provavelmente, uma mãe muito brilhante, muito expansiva, muito carismática. Às vezes era uma mãe que era famosa, era uma mãe que vivia cercada de gente. Enfim, você adapta aí para sua situação. Pode ser a sua mãe ou pode ter sido alguma figura feminina muito forte na sua infância, tá? Você adapta aí para sua situação. E aí, essa figura, ela servia como referência para você. Ela servia para você como referência do que você gostaria de ser. E você vivia idealizando isso, só que você nunca se sentiu à altura dessa figura. Então, onde é que você vibra na criança ferida? É no seu feminino, porque você nunca se acha bom ou boa o suficiente, mesmo que você seja homem, tá? Pode ser que você seja homem, não tem problema, porque a criança também, até uma determinada idade, e de repente, até durante toda a infância, dependendo do modelo familiar, ela tem a mãe ou tem mulheres, o feminino, como uma referência muito forte, né? E também se modela nisso para relação com a vida e tudo mais. Vocês nunca se sentiram à altura dessa figura feminina e vocês sentem, hoje vocês criaram uma relação com a vida que vocês acham que vocês nunca são bons o suficiente, porque é como se o brilho dessa mulher tivesse sempre ofuscado você. Mas não porque ela quisesse, né, ou menos ainda porque você quisesse, porque você entendeu isso dessa maneira, tá? Mas de qualquer maneira, o que eu sinto aqui é que você é alguém que vive muito no mundo da lua e tem uma certa dificuldade prática de realizar na sua vida. Então você precisa criar mais aí essa capacidade de realizar. Você se protege nos sonhos. A sua criança ferida, até um pouco parecido com a primeira opção, mas não totalmente, que é essa criança que se recolhe em pensamentos e em idealizações. Isso pode atrapalhar muito em relação ao relacionamento afetivo, tá? Em relação ao relacionamento afetivo, porque você não se sente à altura. Nunca, você sempre quer ser mais, quer ser mais, quer ser mais, você sempre se esforçando para ser mais. E às vezes isso gera até um certo egoísmo da sua parte. Você cobra muito do outro, que o outro seja de tal maneira, que o outro seja como você quer, que o outro seja de tal forma, e você não lembra de dar ao outro. Você acaba criando uma relação um pouquinho egoísta, pedindo muito do outro e não deixando que... E não entregando também ao outro
né? Porque você está vibrando nessa criança ferida que acha que tem que ser o centro das atenções, uma criança ferida que tem uma necessidade aí de ser mesmo o centro das atenções, ter necessidade de aparecer, tá? No bom sentido. Talvez isso seja muito inconsciente, mas talvez quando você não é o centro das atenções, você fique aborrecida, quando você... aborrecida, quando as pessoas não estão falando com você, você fique chateado, chateada. E isso não é maldade, não é... Isso é um padrão de uma criança ferida, que você tem que olhar com carinho e acolher. Porque, de repente, em algum momento, ela não se sentiu amada, ou ela nunca se sentiu à altura daquela figura feminina que era tão maravilhosa na vida dela quando criança, que ela sempre acreditou que ela precisa fazer mais e mais e mais, e aparecer, e estar em evidência, e isso e aquilo. Isso faz com que você tenha uma certa tendência aí a exibicionismo, a querer ser o centro das atenções, alguma coisa nesse sentido. Mas não é que você está sempre vibrando nisso. Em alguns momentos você vibra dessa maneira. E nos relacionamentos, eu sinto aqui que muito forte você tem dificuldade em encontrar equilíbrio entre dar e receber, porque você sente sempre que o outro tem que fazer por você. Justamente por isso, porque você sempre quer se equiparar inconscientemente a essa figura feminina. Bruna, não conhece nenhuma figura feminina. Então isso aqui pode ser algo sistêmico, tá? Que você não tenha conhecido essa pessoa, mas você vem reproduzindo aí sistemicamente algum padrão familiar, tá bom? Você precisa entender e reconhecer que cada um tem o seu brilho na sua individualidade, que não precisa ter esforço para isso, que quando a gente se alinha com a nossa melhor versão, a gente automaticamente se torna atrativo para os outros e que você pode encontrar, você deve encontrar, você tem que encontrar um equilíbrio entre o que você dá e o que você recebe nos seus relacionamentos para que você possa ter aí relacionamentos saudáveis, tá certo? Então, para quem escolheu essa última opção, é isso, meus amores. Eu espero que tenha te ajudado. Deixa aquele like para me ajudar também. Olha que bonitinho, verde com verde, azul com azul e o primeiro não. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Fiquem por aqui comigo. Tchau!